Meus amados irmãos, mais uma vez a graça e a paz sejam convosco. Amém. Vamos dar continuação na nossa quinta aula de bibliologia, segundo período. Nós vamos falar um pouco sobre a primeira dispensação. A primeira dispensação. Lembrando aos irmãos que a cada dispensação também é feita uma aliança. Cada dispensação é feita uma aliança com o homem. A cada dispensação que Deus, cada período que Ele abre para o homem poder regenerar e poder ter um contato com Ele de santidade e de obediência, Ele também faz uma aliança com o homem. Então nós vamos estudar aqui agora, a partir de agora, sobre 7 dispensações e 8 alianças. Então cada dispensação, uma aliança. Então vou falar um pouquinho sobre a primeira. Vou fazer uma introdução aqui, tá? Sobre a primeira dispensação, fora da apostila, e depois nós vamos entrar lá. Eles vão ficar afiados aí com a Bíblia nas mãos, porque eu vou pedir para ler alguns versículos. Muito bem. Em Gênesis 1, não preciso de ler agora, versículo 28. Aliás, então vamos ler assim. Gênesis 1, versículo 28, começa a primeira dispensação. O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da parte de Deus. Leia para nós Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso. Nessa dispensação, Deus dá uma responsabilidade para o homem. O homem foi colocado em um ambiente perfeito nessa dispensação, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. Então nós vemos que quando Deus Ele coloca o homem no jardim, Ele coloca algumas leis simples e adverte o homem das consequências das desobediências, se algum dia viesse desobedecer às ordens de Deus. A mulher, pelo seu orgulho, ela caiu, e o homem deliberadamente também caiu juntamente
com ela. Vamos ver em Efésios 1, versículo 10. Outro pode preparar Timóteo, 1 de Timóteo 2,14. E outro irmão aí procura Gênesis 3:24. Como nós temos mais alunos aí ainda, mas talvez não está com Bíblia, né? Tá? Todos têm Bíblia? Então outro aí procura Gênesis 3:8. Procura Efésios 1:10. O outro, 1 Timóteo 2,14. Outro, Gênesis 3:24. E o outro aí procura Gênesis 3:8. Podemos ler o Efésios. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Lê um versículo antes e lê esse aí também. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Para que entendamos melhor, 1 de Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal do Jardim do Éden, Gênesis 3:24. Gênesis 3:24. 3. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Lembrando, irmãos, nós estamos falando sobre essa primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, tá? E a primeira aliança, que é a aliança edêmica. Muito bem. Então, vamos continuar. Nessa dispensação, o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia. O Senhor andava no jardim na viração do dia, todo dia. Essa viração do dia aqui é por volta de 6 horas da tarde. Deus passava no jardim. Os irmãos já imaginou para que e por que Deus passava no jardim? É para ele poder comunicar com o homem. Para comunicar com o homem. É para interagir com o homem. E Deus passava todos os dias. E o homem tinha o privilégio de falar com Deus face a face. E ver Deus face a face. Porque só quem tem uma vida pecaminosa, que não tem condições de ver Deus. Mas o homem não tinha pecado, o homem era santo, então ele podia contemplar a face de Deus e continuar vivo. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes aos animais, orientado por uma
intuição, já falamos lá atrás, dos propósitos divinos a seu respeito. Gênesis 1, 28, que em Gênesis 1 e 28 temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, que é a aliança edêmica, que determina a vida e a salvação do homem. Esta aliança tem 6 elementos, onde o homem e a mulher havia de... Nós vamos falar logo após, os irmãos lêem para nós aí. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, qual era a responsabilidade do homem aí? Primeiro, encher a terra de uma nova ordem, a ordem humana. Primeira responsabilidade que Deus dá para o homem na dispensação da inocência e na aliança edêmica. Segunda responsabilidade, subjugar a terra para o proveito humano, dominar a terra para o proveito humano. Terceiro, ter domínio sobre a criação animal. Quarto, zelar do jardim. Quinto, comer ervas e frutas. O homem era vegetariano, por isso vivia muito, não comia carne, por isso eles tinham longevidade de vida, por ser vegetariano. E sexto, abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal. A penalidade pela desobediência desta última ordenação era a morte. O elemento estranho que estava lá no jardim era Satanás. Ele estava ouvindo tudo que Deus estava falando com Adão. Ele estava escutando tudo para tramar a sua astúcia. O elemento estranho, Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no meio do ambiente de paz. Satanás, escutando o Senhor falar com Adão, ele já estava tramando um jeito de trazer confusão para o ambiente de paz. Então, irmão, é assim que Satanás trabalha até hoje. A estratégia dele não mudou e nem vai mudar, é a mesma. Tudo que Satanás ele tenta fazer, quando ele vê que um ambiente está vivendo com muita paz, ele vai entrar com tudo para tentar tirar a paz daquele ambiente. Mas ele não vai entrar travestido de Satanás, não, ele vai entrar travestido de anjo de luz. Ele não vai entrar para todo mundo perceber que ele é um sujeito contendeiro, não. Ele vai entrar como se fosse uma pessoa de muita paz, abraçando um aqui, beijando o outro ali, fazendo um elogio o outro aqui,
jogando confete no outro ali, e as palavras sempre aquelas mesmas: aconteça o que acontecer, mas eu não te abandono. Se for na igreja, assim, ó: ei pastor, pode acontecer o que acontecer, que eu estou com o Senhor para o que deve é igual Pedro: ah, Jesus, eu estou disposto até a morrer na cruz com o Senhor. Na primeira oportunidade que ele sentiu apertado, ele negou Jesus, não cumpriu com a palavra, entendeu? Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de gente que chega jogando confete, chega elogiando e chega tentando aproximar-se de maneira sutil, viu? O Satanás, ele fica assim, irmãos, ó, ele trabalha nas mínimas coisas, sutil. Ele começa a conversar, o negócio dele é: vou fazer amizade, vou ganhar confiança, vou até contar algum segredo meu, para ele acreditar que pode confiar em mim. Na primeira oportunidade, ele dá o golpe mortal, tá? É assim que ele fez, é assim que ele faz até hoje. Vamos continuar. O ardil usado foi a dádiva que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio da insinuação muito disfarçada. Ele disfarça em anjo de luz e, se possível, engana até os escolhidos. Vigiemo-nos, porque Satanás está disposto a atacar a qualquer lugar, a qualquer momento, usando qualquer pessoa, onde a batalha for mais reinda. Amém? Então vamos entrar aqui na nossa apostila agora, né? Dispensação, né? A primeira dispensação, nós já dei a introdução aqui, tá? Dispensação da inocência. Esta é a primeira dispensação. Foi precedida pela criação, que nós já lemos aí, Gênesis 1, 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. Não sabemos quantos anos havia entre o versículo 1 e o versículo 2. É 2. E o versículo 2, pode corrigir aí, irmão. Isso deixa lugar para muitos argumentos. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que havia milhões de anos, enquanto outros dizem que não havia um tempo definido. Os ossos de animais extintos e as formações estranhas, como os de poços de petróleo, de sal e de carvão, de pedra, do lugar a aceitar a primeira teoria. Mas também pode ser que o dilúvio tenha causado tudo isso. Parece que Deus tem segredos profundos nas Escrituras. Deus criou
primeiro homem e a primeira mulher, e lhes provou na primeira dispensação. A primeira dispensação se chama da inocência, porque Adão e Eva eram inocentes, não conhecendo o pecado, por experiência. Por isso se chama dispensação da inocência. Era como uma criança que acabou de nascer hoje, não tem noção nenhuma de pecado. O que é pecado? A única noção que Adão e Eva tinham era noção de Deus. Eles não tinham noção nem de si mesmo, por isso estavam nus e não sabiam. Estavam nus e não sabiam, porque eles não tinham noção de si, eles só tinham noção de Deus. Muito bem. Então vamos ver aqui as circunstâncias favoráveis. A cada dispensação existem circunstâncias favoráveis que Deus dá para o homem. Então, o homem, primeiro, o homem não conhecia o pecado, não tinha doenças, tinham perfeita liberdade, toda a espécie de comida, pouco trabalho, nenhum inimigo visível, tá? O homem não tinha nenhum inimigo visível, porque invisível já tinha, que era o elemento estranho que estava lá, que era Lúcifer. E tinha vida espiritual diretamente do Espírito de Deus. Tinha um domínio sobre toda a criação. Havia um fiel companheiro para cada um. Havia um fiel companheiro para cada um. Então, essa é a circunstância favorável. Quem não queria uma vida dessa, hein? Repetindo, né? Primeiro, não conhecia o pecado. Oxalá, se eu não tivesse conhecido o pecado, né? Nós não tivéssemos conhecido o pecado. Segundo, não tinha doenças. Hoje são tantas, né? Que a criança já nasce com os ossos doendo, tanta coisa assim, né? Tanta doença. Antigamente, artrose, bursite, tendinite, artrite, era só para pessoas idosas. Hoje, o ser humano, já com sua idade aí de 14, 15, 16 anos, já está reclamando de dores nos ossos. Eu conheço pessoas novas, de 17, 18 anos, reclamando de dor. A cartilagem está gasta. Está acontecendo assim, meus ossos. Antigamente, a gente só escutava as pessoas mais idosas, né, falar sobre. Agora, os novos também. O que é isso? Multiplicação do pecado. E estão morrendo muito rápido, muito cedo, porque o salário do pecado é a morte. Então pensou? Primeiro,
não conhecia o pecado. Segundo, não tinha doenças. Terceiro, tinha perfeita liberdade com a espécie de comida. Terceiro e quarto, pouco trabalho. Quinto, nenhum inimigo visível. Sexto, tinham vida espiritual diretamente do Espírito de Deus. Sétimo, tinha domínio sobre toda a criação. E oitavo, havia um fiel companheiro para cada um. Bênção demais. Mas vamos ver. Deus deu a circunstância favorável. Então agora Deus vai colocar uma prova. Preste bem atenção. Sempre quando Deus, Ele te dá uma bênção, te promete uma bênção, Ele vai colocar uma prova na sua frente, para ver se você vai ser obediente a Ele e vai passar aprovado lá do outro lado, tá? Deus coloca a prova para ver se nós vamos passar por ela e ser aprovado. Tem muita gente que passa pela prova que Deus põe e é aprovado, mas tem muitos que passam e são reprovados pelo Senhor. Esse foi o caso de Adão e Eva. A prova dada ao homem, coisa tão simples, né? Não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente isso. De toda árvore que está no jardim comereis, mas daquela árvore que está no meio do jardim, não coma. Não coma. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerá. Gênesis 2, 16, 17, quer não? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerá. O Senhor não deu uma garantia, né? Mas falou: certamente morrerás. Então aí começou o fracasso do homem, né? Deus colocou a prova, agora o homem começa a fracassar. Ao invés dele vigiar, ele começa a fracassar. O homem, meus irmãos, nós vamos estudar isso aqui ainda. Me parece que é na doutrina da salvação, soteriologia. O homem sempre teve a tendência de dar mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. É a tendência do homem, viu? É Deus falar com o homem uma coisa aqui e o diabo falar outra lá. Ele obedece o diabo e desobedece a Deus. É a tendência do homem. Então nessa parte temos que redobrar a vigilância. Vamos para o fracasso? O homem vem a fracassar. Desobediência. Gênesis 3 e 6. Lê para nós. 1 Timóteo 2, 13 e 14. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Que lástima. 1 Timóteo 2, 13, 14. Vou comprar uma Bíblia grande para você, meu filho. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Isso. Observa os versículos que foi lido aí. Né? Eu vou pedir que a pastora repita e eu vou complementando aqui. Olha os degraus de desobediência que a mulher foi descendo até chegar a morrer. Morrer 2 vezes. Espiritual, ela morreu na hora e passou a morrer mais tarde. Morte física também. Leia. Gênesis 3:6. É. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Primeiro degrau,